O texto chama-se A Imortalidade como Premissa do Método Filosófico. Se somos imortais, temos de sê-lo em essência e não por acidente. A imortalidade é, então, a nossa verdadeira condição e o plano de realidade no qual efetivamente existimos. Nesse caso, a presente vida corporal não é senão uma fração diminuta da nossa realidade, uma aparência momentânea que encobre a nossa verdadeira substância. Em consequência, todo o conhecimento que podemos adquirir dentro dos limites da existência corporal é apenas uma aparência dentro de uma aparência. Ainda que apreenda porções genuínas da realidade, não pode ter em si seu próprio fundamento, mas tem de buscá-lo na esfera da imortalidade. Tudo isso é bem claro. O que confunde as coisas é que o termo imortalidade, na presente cultura, adquiriu a conotação de algo que só se manifesta, se existe, depois da morte física. Esconde-se aí uma sugestão inteiramente absurda. Se somos mortais em vida, mas, aspas, tornamo-nos imortais após a morte, como se a morte fosse a passagem a um estado de existência radicalmente separado, heterogêneo e incomunicável com a vida presente. É nesse pressuposto que repousa toda a esperança de um conhecimento puramente imanente, sem referências ao além. Se a imortalidade existe, essa esperança é tão absurda quanto o pressuposto que a sustenta. Se temos uma vida que transcende toda duração, essa vida transcende e, portanto, abrange, em vez de excluir, a sua fatia imersa em duração. Se somos mortais, temos de sê-lo agora, desde a vida presente, em vez de sermos, por assim dizer, imortalizados pela morte. A morte não pode imortalizar o mortal. Só pode tornar manifesta a imortalidade preexistente e impugnar no mesmo ato a ilusão da mortalidade. Mas, se já somos imortais nesta vida, é claro que não podemos conhecer adequadamente esta última, senão à luz da imortalidade. O conhecimento mortal da vida mortal é o conhecimento ilusório de uma ilusão. O esclarecimento da imortalidade torna-se assim uma exigência primeira do método filosófico. Ou demonstramos que a imortalidade não existe, ou caso a aceitemos, ao menos como hipótese, temos de fundar nela toda a possibilidade de um conhecimento efetivo da realidade. Demonstrar que a imortalidade existe pode ser difícil, mas provar que ela não existe é impossível. Todas as provas estariam limitadas ao acessível na vida presente, em nada debilitando a possibilidade de que haja algo para além dela. Já as provas da imortalidade nada perdem com essa limitação, de vez que a vida presente está dentro da vida imortal e o que se sabe de uma pode revelar algo da outra. As provas, no entanto, de nada servem se, uma vez obtidas, não modificam em nada o hábito reflexo de raciocinar a partir da vida presente, como se esta fosse um todo fechado e autossuficiente. Hábito que tanto pode fundar-se na negação quanto na afirmação da imortalidade. A própria busca de provas cientificamente válidas, obrigantes, portanto, para toda a comunidade dos estudiosos, já tende a fazer da existência presente a medida da vida imortal, já que, na escala desta última, a autoridade humana da comunidade científica não conta para absolutamente nada. De um lado, a prova científica da imortalidade não dá a ninguém, por si, uma consciência de imortalidade pessoal, e muito menos a força para operar a passagem de nível desde uma cognição baseada na experiência temporal a outra fundada no senso da imortalidade. De outro lado, quem quer que tenha operado essa passagem não precisa de provas científicas daquilo que lhe foi dado em experiência pessoal direta. Pode usar essas provas como meios pedagógicos para estimular os outros a buscar experiência idêntica, ou para tapar a boca de adversários da imortalidade, mas esses dois objetivos são menores e secundários em comparação com a experiência em si. A expressão experiência da imortalidade é de certo metonímica, designa o objeto da experiência por uma de suas partes, subentendendo que esta requer incontornavelmente a existência do todo. Deve-se falar de experiências de cognição extracorpórea, ou mais propriamente supracorpórea, estando aí implícito que se a consciência opera fora e acima do corpo, não tem por que morrer quando ele morre. Essas experiências não são necessariamente paranormais. Qualquer um pode ter acesso a elas,
contanto que se prepare para isso mediante uma série adequada de meditações. Em geral, não se trata de perceber objetos à distância ou futuros, mas de tomar consciência daquilo que, na percepção comum e corrente, já é supracorpóreo, embora não seja percebido habitualmente como tal. Então, logo você assuma consciência dos elementos supracorpóreos que perpassam e fundamentam a percepção corporal, sua noção de eu vai modificar-se automaticamente. Quando digo assumir consciência, quero dizer que há aí algo mais do que um simples ato de percepção isolado ou mesmo repetido. Assumir consciência é algo mais que tomar consciência. Implica um ato de responsabilidade intelectual e moral, pelo qual você se compromete intimamente a não permitir que a porta aberta para a consciência de extracorporeidade se feche e o conteúdo aí assimilado se dilua no fluxo das impressões corporais, até ser esquecido ou ao menos perder toda a força estruturante sobre a sua vivência de eu. Bem, agora eu vou voltar e ler pedaço por pedaço e acrescentar alguns comentários. Então, primeiro, se somos imortais, temos de sê-lo em essência e não por acidente. Claro que esta última hipótese não pode ser totalmente excluída, mas ela é tão improvável que cai aí no infinitesimal. Quer dizer, a hipótese de que um ente mortal se torne acidentalmente imortal, aí seria um fenômeno tão estranho que aí sim necessitaria explicações extraordinárias. Então, das duas, uma, ou a nossa modalidade de ser implica essencialmente a imortalidade, ou não. Não há um meio termo. E eu acho que praticamente não vamos encontrar em nenhuma cultura do mundo um sinal de que um ente essencialmente mortal possa ter se tornado imortal por acidente. No caso, por exemplo, no caso grego, quando se falava em imortais, quer dizer aqueles que foram imortalizados pelo seu heroísmo, então se tornaram similares a deuses. Mas os outros também eram imortais, embora condenados a uma vida post-mortem bastante evanescente, apagada e triste, né, numa espécie de purgatório. Né? Os mortos se transformavam, tinham uma existência como que de sombras, mas não deixa de ser uma imortalidade. Né? Então eram todos imortais, havendo apenas a diferença entre graus qualitativos de imortalidade. Né? Como se fosse vamos dizer, um equivalente mutatis mutandis do céu e do inferno. Mas se você vai observar que ao longo de praticamente toda a história da cultura ocidental, e também nas culturas orientais, a consciência de imortalidade é onipresente. Todo mundo, absolutamente todo mundo, fala na condição de alma imortal. Ou seja, que mesmo um materialista como Epicuro, ele admite alguma forma de imortalidade. Quer dizer, este fundo de consciência de imortalidade, ele perpassa todas as civilizações, tá certo? E isso parecia tão natural às pessoas que, ainda já na entrada da modernidade, Spinoza podia confessar, fazer aquela sua famosa confissão, sentimos experimur que nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experienciamos que somos eternos. Ele não está enunciando uma teoria. Ou seja, ele está dizendo que, mesmo que não fôssemos imortais, nós sentimos e experienciamos isso. Mas, um momento, será que hoje as pessoas ainda sentem e experienciam isto? Note que houve um momento qualquer na história, eu não sei assinalar, mas acho que foi algo entre o século XVIII e XIX, em que este sentir e experienciar transformou-se somente em crer. Então,
Sentir e experienciar é uma coisa, crer é outra completamente diferente. Crer é um produto da sua mente, quer dizer, uma ideia que você tem e à qual você atribui veracidade ou falsidade, tá certo? Mas sentir e experienciar é uma coisa completamente diferente, né? Veja, o sentir e o experienciar em si ele não prova nada, tá certo? Pelo menos nos termos em que Spinoza colocou, quer dizer, você sentir e experienciar a sua própria eternidade ou imortalidade não garante que você seja eterno ou imortal, mas ele pelo menos está expressando aí uma experiência que foi praticamente universal, tá certo? E que hoje ainda pode ser recuperada de algum modo. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, a questão da imortalidade não se coloca como uma teoria científica a qual você possa aderir ou não aderir. Ela pode ser isso também, mas só em segunda instância. Em primeira instância, é uma questão de uma experiência que você tem ou não tem. Quer dizer, de uma vivência que muitas pessoas tiveram, praticamente todos os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Duns Scotus, São Tomás de Aquino, Muhyiddin Ibn Arabi, Avicena, Averroes, né? Pedro Abelardo, todos tiveram, tá certo? E que de repente as pessoas pararam de ter, tá certo? Curiosamente, nunca esta noção concebida como experiência foi discutida filosoficamente na modernidade, né? A partir de um certo momento começa-se a discutir a imortalidade como uma crença, como uma teoria, como uma doutrina que você pode aceitar ou negar intelectualmente. E toda esta imensidão de depoimentos sobre experiência é totalmente esquecida, né? Isso acontece dentro de um contexto moderno, que é assim descrito, vamos dizer, pelo Bernard Lonergan no seu livro Topics in Education. Um momentinho. Ele está discutindo, que ele está expondo a corrente dominante em matéria de educação na modernidade. Ele diz: a tendência modernista em filosofia, quer dizer, está entendendo, subentendendo, filosofia da educação, pode ser resolvida, pode ser resumida em 5 tópicos. Primeiro, nada deve ser dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega. Tudo deve ser questionado. Segundo, não há realidade fixa a ser conhecida. A realidade é um processo. O conhecimento é um componente sempre mutável dentro do processo humano. Não há realidade fixa e não há conhecimento fixo. Terceiro, os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. E a palavra significativa aqui é únicos. Esses métodos resolvem todas as questões, não apenas em ciências naturais, mas também em filosofia, na moral e na religião. Não apenas naquilo que é comum ao homem e ao resto do universo material, mas em tudo que é distintivamente e basicamente humano também. Escorando-se em John Dewey, os modernistas advogam a validade universal e exclusiva dos métodos da ciência empírica. Em quarto lugar, portanto, é necessária uma reconstrução em filosofia. E Dewey escreveu um livro a esse respeito. O livro chama-se exatamente Reconstrução em Filosofia. Toda a sabedoria do passado e, consequentemente, toda a posição tradicionalista têm de ser reformuladas como hipóteses científicas.
ela tem que ser colocada em termos científicos, submetidos ao teste e verificação científica, antes que possa ser até chamada de conhecimento. Onde ela é chamada conhecimento, ela tem a simples validade que as teorias e conclusões da ciência empírica podem ter. Não somente nesta demanda de um método exclusivamente empírico, não somente esta demanda por um método exclusivamente empírico, uma consequência lógica do ponto anterior, quanto à tradição filosófica, mas ele também é afirmado sob o fundamento de que a sabedoria tradicional é simplesmente o produto e reflexo de uma era e sociedade pré-científicas, pré-industriais e pré-democráticas. Consequentemente, pelo mero fato de isso ter sido produto de uma era tão diferente da nossa própria, ela deve ser questionada e de fato deve ser posta em dúvida. Finalmente, com base nesta filosofia, dizem-nos que a experiência é sempre um processo que está sendo reavaliado. Ela é não somente o melhor instrutor, ela é o único instrutor. Portanto, a educação deve ir ou para trás, segundo os padrões de uma era pré-científica, ou para frente em direção a uma maior utilização do método científico no desenvolvimento de todas as possibilidades de uma experiência crescente e em expansão. Daí ele resume aqui novamente. Há, portanto, 5 pontos. Primeiro, nada deve ser dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega. Segundo, não há realidade fixa a ser conhecida. O conhecimento é um componente num processo sempre mutável. Terceiro, os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. Quarto, esses devem ser aplicados à totalidade da tradição filosófica, que é simplesmente o produto de uma era e sociedade pré-científicas, pré-industriais, pré-científica, pré-industrial, pré-democrática. E, consequentemente, não deve se esperar que seja muito relevante para os nossos tempos, que são totalmente diferentes. Muito bem, então é dentro desse contexto é que aquilo que os antigos denominavam experiência da sua imortalidade, que eles efetivamente vivenciaram como tal, é então transmutado numa hipótese científica a ser testada pelos meios científicos, tá certo? Ora, acontece que a transição, vamos dizer, de uma experiência para uma teoria é uma coisa extremamente complexa, né? E, em segundo lugar, a possibilidade de que as ciências empíricas modernas possam colocar em teste toda a herança recebida de civilizações tradicionais é uma hipótese tão louca que simplesmente o fato do sujeito tê-la enunciado já deveria ser suficiente para colocar no hospício. Porque é claro que, em tudo, a experiência é o teste último da veracidade ou falsidade das coisas, mas experiência não é uma coisa assim tão fácil, tão mecânica, e é necessário que você desenvolva os conceitos, os métodos, né, para poder fazer o teste experimental de acordo com as exigências de cada domínio ontológico em particular. Quer dizer, não é fácil você criar um critério experimental para testar o que quer que seja. Se você veja, por exemplo, a diferença de teste experimental, suponha em medicina, né, em jurisprudência, no direito e na física. Quer dizer, você tem que desenvolver métodos específicos para cada um desses três, e o grau de confiabilidade do teste também é variável conforme as circunstâncias. Então, é o caso de dizer, bom, o seu método experimental talvez, em si, idealmente, ele é o melhor método para testar qualquer coisa, contanto que ele se desenvolva para isto.
Tá certo? Então, qual é a possibilidade de que métodos desenvolvidos exclusivamente para relacionar fenômenos dentro do presente, do nosso presente estado de espaço-tempo, possam testar alguma coisa que está para além desse espaço-tempo. Então vemos que aí simplesmente esses métodos não existem. Não é isso? No entanto, nós podemos criar um método indireto. Nós não podemos fazer um teste experimental da imortalidade. A única maneira de criar uma ciência experimental da imortalidade seria você tornar-se imortal, passar para o outro lado e trazer de lá as provas da imortalidade. Isso é absolutamente impossível. Mesmo porque, se você trouxesse provas da imortalidade, essas provas teriam que estar adaptadas à condição de vida terrestre temporal dos observadores. Então seria como você espremer a experiência da imortalidade dentro da esfera da mortalidade, e isso é obviamente autocontraditório, então essas testes não valeriam nada. No entanto, você pode pode obter uma verificação empírica de certos fatos que não são em si, vamos dizer, a presença da imortalidade, mas implicam uma imortalidade. Não é isso? E é por isso que eu digo mais adiante que não se pode falar de experiência da imortalidade, tá certo? Mas você pode haver uma experiência da supracorporeidade. Quer dizer, se você tem acesso a modalidades de conhecimento que são supracorporais, então está claro que a sua cognição não está limitada à esfera corporal, e se não está limitada e nem é determinada pela esfera corporal, então não se vê por que essas possibilidades cognitivas devessem morrer no instante que o corpo morre, já que não tem nada a ver com ele. Tá certo? E eu citei especificamente essas experiências cognitivas vividas em estado de morte clínica, e citei um exemplo muito simples, que é o da música. Quer dizer, a música é a experiência universal da supracorporeidade, especialmente a percepção de melodia. Não posso dizer a mesma coisa, a percepção de ritmo. A percepção de ritmo é inteiramente corporal. E a percepção de harmonia também é corporal. Tá certo? Tanto que ritmo e harmonia todo mundo percebe. Quer dizer, qualquer um percebe se, vamos dizer, a mudança, né, do tempo de uma batida, por exemplo. E também todo mundo percebe se um certo som está sendo tocado por um instrumento ou por dois instrumentos diferentes. Tá certo? E se um instrumento está tocando uma nota e o outro está tocando uma nota harmônica com ele, está tocando uma nota inarmônica, isso todo mundo percebe. Porém, melodia nem todo mundo percebe. Daí a minha insistência na memória de melodias. Até botei hoje mais uma lista de melodias. Hein? Então, não existe uma surdez rítmica, pessoas que não percebam ritmo. O sujeito que não percebesse ritmo, ele ficaria com um problema cardíaco muito grave. Ele não conseguiria, né, articular suas batidas cardíacas com sua respiração e ele morreria. O sujeito que não percebesse harmonia, ele não conseguiria perceber a diferença entre uma voz e duas vozes. Então você não saberia se está conversando com duas pessoas ou com uma pessoa. Mas existe uma surdez melódica, chamada surdez tonal, né? E, como se observou recentemente, as reações cerebrais da pessoa que sofre de surdez tonal são exatamente as mesmas da pessoa capaz de perceber melodia, de modo que nós podemos dizer, o cérebro sempre percebe melodia. Quem não percebe é você. Então isso quer dizer, não basta um cérebro para perceber, precisa um algo mais. E não há sinais corporais de diferença entre a pessoa que tem surdez tonal e a que não tem. E, no entanto, você vê que a percepção de melodia é uma dimensão decisiva da vida humana.
Então, a pessoa que não percebe melodia, ela não tem acesso a toda uma linguagem de sentimentos e emoções que amplifica a experiência dela enormemente. Tudo isso, para ela, passa a inexistir. Porém, existe ainda um outro tipo de experiência que pode ilustrar isso para você. E essa experiência não é como os testes científicos, porque os testes científicos são, vamos dizer, por assim dizer, observados desde fora. Quer dizer, não é o sujeito que está conduzindo a experiência, não é ele mesmo o objeto da experiência. Você faz essa experiência no outro, não sei como no caso do Fechner, né, que fazia, Ludwig Fechner, que era ele mesmo cobaia da sua experiência. Eu mencionei aqui a experiência que ele fazia de espocar um flash dentro do seu próprio olho, né, e medir o tempo em que a bola de luz desaparecia do seu campo de visão. De modo que o depoimento dele valia duplamente, como o do cientista e como da cobaia. Mas esta outra experiência que eu vou dizer, ela não tem como ser feita desde fora. Cada um tem que fazer por si. Isso significa que ela não pode ter validade científica, a não ser através de depoimento. Se você coletar vários depoimentos de pessoas que fizeram, bom, então você pode criar uma validade científica indireta. E, no entanto, essa experiência é a que dá o maior grau de certeza quanto a este ponto da extracorporeidade. E a experiência consiste simplesmente no seguinte: é fácil você perceber que todos os elementos que compõem a sua esfera mental, sua esfera de pensamento, memória, imaginação e tal, estão em constante fluxo, em constante movimento. Tá certo? Aquilo nunca para. Né? Tudo ali é absolutamente impermanente. Né? E o mesmo se passa na esfera das suas sensações. Essas são mais impermanentes ainda. Quer dizer, você não tem uma única sensação que dure. Suas sensações estão mudando o tempo todo. Quer dizer, tudo na esfera da percepção e na esfera do pensamento, tudo, mas absolutamente tudo, é transitório e impermanente. Claro que você pode criar, vamos dizer, uma espécie de muleta mental para isso, mediante os conceitos abstratos. Tá certo? Por exemplo, você diz que o conceito de quadrado ele expressa a essência permanente do quadrado. Já não é mutável. Eu digo muito bem. Mas uma coisa é a permanência do conceito de quadrado e outra coisa é a impermanência do pensamento que o pensa. Não vamos confundir aqui o conteúdo lógico do conceito com o ato psicológico de pensá-lo. O conceito pode, em si mesmo, expressar uma realidade que é permanente. Mas você consegue pensá-lo de maneira permanente? Claro que não. Por exemplo, eu digo, você conceba, né, um quadrado de acordo com a sua definição de quadrado, quer dizer, uma figura geométrica plana com 4 lados e 4 ângulos iguais. Daí você concebe. Agora, muito bem, quanto tempo você consegue fixar a imagem desse quadrado na sua mente? 1 segundo, 2 segundos? É o máximo, não é? Então, nós podemos repetir as mesmas palavras, repetimos a mesma definição e, hipoteticamente, pensamos a mesma coisa cada vez que voltamos a pensá-la. Porém, este mesmo pensamento ele continua transitório e evanescente. Então, é muito simples. Nós não temos nenhuma percepção e nenhum pensamento que nos indique estabilidade e permanência. Sobretudo no que diz respeito a você mesmo. Quer dizer, tudo que você pensa a respeito de você mesmo é instantâneo, transitório, evanescente. E, no entanto, você tem uma firme convicção da sua identidade que permanece ao longo dos tempos. Quando você lembra de coisas que se passaram quando você tinha 2 ou 3 anos, você dizia, eu fazia tal coisa. Eu tomava mamadeira, eu caí da cama, e assim por diante. Né? Este eu a que você se refere é o mesmo que está falando agora. E da onde você tirou
esta firme convicção de identidade.